E aí a gente chega no John Dee, que é o outro que tem o nome dele intrincadamente associado com a história do Voynich. E também existem livros e artigos escritos amarrando esses dois, tá? E qual é o papel? Para pensar assim, quem era John Dee? Vocês já ouviram falar do John Dee? John Dee era um matemático, um geógrafo, né? Ele estudou muito mapas, ele trabalhava junto com o Mercator. Mercator foi... Não é Mercator, é com o... É com o Mercator, tá certo. Que fez o mapa que a gente usa até hoje, né? A projeção de Mercator é a projeção mais convencional que se tem do globo terrestre, tá? Ele trabalhou junto com ele. Ele era um astrólogo e astrônomo, e aqui nessa época a gente não separa uma coisa da outra, tá? Mas ele também era alquimista, hermetista, também tinha essa coisa dessa linguagem sagrada, também tinha a busca pela pedra filosofal, então ele tinha essa coisa do segredo alquímico, e ele fazia comunicações com anjos, né, e processos divinatórios, e ele tinha uma grande influência na corte da rainha Isabel I da Inglaterra, nessa época. E ele era o conselheiro, um dos conselheiros mor da Isabel. Só que depois de um tempo ele acaba resolvendo sair por conta dessa busca mais de pesquisa mesmo, dessa parte hermetista, ele acaba saindo para fazer um tour pela Europa, né? E aí meio que ele cai em desgraça, assim, né? Acaba se afastando, aí a Isabel morre e assume, acho que é o James que assume, e aí ele já não é aceito como conselheiro. Mas durante o tempo em que a Isabel ainda estava no poder e ele estava passeando pela Europa, ele era visto nas cortes europeias como um espião da Isabel, justamente por ter essa aproximação muito grande, essa influência muito grande com ela. Tá? Seja como for, ele era conhecido por ser um estudioso nato. Então, de novo, a gente está falando de alguém muito envolvido com a ciência, dentro da característica da ciência dos anos 1500. Tá? Ele era notório por ter a maior biblioteca da Inglaterra. A biblioteca da Inglaterra dele fazia inveja aos nobres e à própria família real. Tá? Ninguém tinha uma biblioteca tão grande quanto ele. Então, essa busca também e o conhecimento dele pelos livros é um ponto a ser destacado, porque na época em que Rodolfo II compra o manuscrito Voynich, um manuscrito, né? Não era Voynich na época. Na época em que Rodolfo II compra esse manuscrito pelos 600 ducados, a data corresponde à ida de John Dee para a corte de Habsburgo. Ele estava em Praga junto com o assessor dele, o auxiliar, que era o Eduardo alguma coisa, que eu lembro o sobrenome. Deixa eu ver se eu pegar na minha cola aqui. Cadê? Me perdi. Enfim. Eduardo Silva. Eduardo, tá? Edward Kelly, acabei de lembrar. Né? Fui procurar, não veio, não estava escrito, agora veio o nome. Edward Kelly, tá? Então, os dois estão na corte de Rodolfo II. Então, existe uma possibilidade muito grande de que esse livro tenha chegado às mãos de Rodolfo através do John Dee, né? Porque, no mínimo, ele tinha uma biblioteca muito grande. E é possível que esse livro tivesse sido estado em posse dele, mas a gente não tem esse registro, não tem como comprovar. Mas é uma coincidência e tanto, pelo período histórico, pela visita que ele fez, que tudo tenha acontecido nessa mesma época, tá? E, de novo, a gente está falando de alquimistas, então de papo de alquimista para alquimista, né? É bem possível. E é atribuído ao John Dee o primeiro a dizer que o manuscrito tenha sido de autoria do Roger Bacon. Tá? Então, ainda tem mais essa pontezinha aí que muitos autores alegam que ele foi quem levantou essa lebre e talvez ele tenha usado para convencer o Rodolfo II de que era um material muito importante porque ele teria sido um escrito produzido pelo Roger Bacon e talvez esse fosse realmente o grande peso para o Rodolfo pagar um valor tão grande. E aquela coisa, né? Tô lá viajando, preciso de uma graninha, vou vender um livrinho meu. Que tal? Bom, a gente sai dessa época, então o máximo que a gente consegue resgatar da história do manuscrito é realmente a partir de Rodolfo II. Todo o resto, esse enredo com John Dee, ele é especulatório, não existe uma prova documental.
E ele só volta a ser realmente estudado a partir de 1912, depois que Voynich leva esse livro para os Estados Unidos. Ele não vai com ele para a Inglaterra, ele leva ele para os Estados Unidos, e ele começa a apresentar esse livro, fazer divulgações desse livro, porque ele precisava que alguém traduzisse, que alguém tentasse decifrar aquele mistério. E a primeira pessoa que ele acaba levando esse material é para o Dr. William Newbold, tá? Que era um professor de filosofia medieval na Universidade da Pensilvânia. Em 1914, o Voynich leva 3 folhas do livro para que ele pudesse fazer a tradução, então ele começa esse processo com 3 folhas apenas do manuscrito. Tá? E aí a conclusão que o William chega, então ele realmente, ele também ele publica um livro a respeito disso, e ele atribui a autoria a quem? A Francis Bacon. Roger Bacon. Tá? Então, uma das fontes que a gente tem hoje, dizendo que que o manuscrito de Voynich foi escrito pelo Roger Bacon, é por conta da análise feita por esse professor. Tá? Só que a justificativa é pífia, né? Ele está dizendo que ele usava muitas letras minúsculas, tem muitas iluminuras, muitos textos que são muito pequenininhos. E, afinal de contas, o Roger Bacon tinha inventado, ele trabalhava com óptica, ele tinha inventado o microscópio, e não seria possível escrever aquelas letrinhas tão miúdas se não fosse com a ajuda de lentes. Então, ele se baseia nisso, né? E pelo fato dele ser um alquimista, ter esses estudos extraordinários também. Então, essa informação chega até hoje para nós também muito por conta dessa informação do William Newbold, e esse livro dele é publicado em 1919. Depois a gente vai ter muitos outros pesquisadores, e aqui a gente tem o pessoal da área militar. A Dini já tinha comentado lá no início, né, que tinha pesquisadores, cartógrafos, né, pesquisadores da área de criptografia militar tentando quebrar esse código, né, e a gente pode chamar essas pessoas de criptologistas. E uma dupla que fez isso foram William e Elizabeth Friedman, e eles eram muito conhecidos pela capacidade de quebra de códigos. Desde a Primeira Guerra Mundial, eles trabalhavam com isso. Inclusive, eles se conheceram dentro dessa área de criptologia, que os dois trabalhavam com a quebra de códigos. E o Friedman ficou muito conhecido por quebrar o código Purple, né, que era a máquina de criptografia do Japão, equivalente em dificuldade à máquina Enigma usada pelos nazis. Tá? Então, logo que acaba a Segunda Guerra, eles se debruçam, os dois, no manuscrito para tentar quebrar o código. E aí eles ficam, 45, 46, depois eles pegam de novo em 49 até 51, depois de novo nos anos início dos anos 60, e eles ficam debruçados, né? E o trabalho que eles fizeram nessa tentativa de quebrar o código, talvez tenha sido as informações mais importantes em se considerar que aquilo ali não era realmente uma mensagem críptica, não era uma criptografia, não existia texto de substituição. A gente está vendo realmente algo numa linguagem. E a partir da frustração dessa dupla, não só eles, mas muitos outros criptógrafos que tentaram trabalhar e tentaram decifrar, e com resultados infrutíferos, e quando a gente diz resultados infrutíferos, é assim, eu consegui traduzir um texto, mas não é uma tradução imediata, tem que ter substituição de letras, tem que ter acréscimo de coisas, inversão de palavras, e mesmo assim o texto não fazia muito sentido. Então, a partir da dificuldade dessa dupla, que é muito conhecida pela capacidade de criptografia, de não conseguir quebrar um código, é que se começa a pensar de que talvez não seja um código criptográfico, mas sim uma língua que a gente não conhece. Tá? Pega daí, Jim. Antes de falar onde ele está, eu achei interessante o comentário do Rodrigo ali. Sim, a Anne tem uma facilidade absurda, enciclopédica. É por isso que a gente se complementa aqui. Né? É interessante porque essa vertente de nomes e datações, durante a minha época mesmo de estudo, eu sempre gostei de entender. História é uma coisa que eu gostava de estudar vivenciando a história. Eu nunca fui muito ligada. Realmente, vocês vão me ver aqui desde o início da história do YouTube, tá? Isso aí sou eu. Né? Eu não sou ligada e atento para datas e fatos com decorar, porque a minha vertente realmente vai para um sentir maior. Eu não tenho esse destaque. E é por isso que a gente se complementa tanto. A Anne já tem essa facilidade do decorar datas e nomes e do Silva,
E aí é isso, gente. É isso que faz a vida ter graça, né? Nós temos as nossas vertentes, todos nós aqui temos as nossas habilidades específicas diferentes. Então, nós somos seres unos. Isso também é importante. Live terapia, trecho, né? Nós somos seres únicos, cada um com a sua habilidade específica, cada um com o seu por menor e por maior, onde nós entramos, né, indistintamente, sem ego, sem competição, sem nem é mais, nem é menos, nem é onde, nem é como, nem é. É simplesmente complementar. E quando a gente entende isso ao pé da letra, a coisa flui de uma forma muito mais intensa. E fica essa também gratidão, Rodrigo, pelo teu comentário, para puxar isso, que é importante. Nesse momento que a gente faz essa autoanálise de autoconhecimento, principalmente sobre nós mesmos, e a gente está trabalhando hoje assim, é importante isso, é importante vocês se reconhecerem, porque uma coisa que foi taxada e muito na gente, essa questão de competição dentro da escola. Quem tira nota alta é CDF. Quem tira nota 4... Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu deixava minha mãe doida. Mamãe, você não está assistindo a live, não, né? Porque eu saía numa média durante o ano inteiro e uma média abaixo da média, e chegava no final, ela ficava, você não vai conseguir passar! E aí ali fazia um esforcinho bem desse tamanho assim e tirava a nota que eu queria. Né? Pegava uma prova de matemática que eu tirava 4, ela me botava do lado de uma explicadora Esther, beijo, linda, que trabalhava com a minha mãe, era uma excelente professora de física, sentava do meu lado, refaz a prova. Eu não estudava nada, era na hora que eu sentava ali, eu refazia a prova, tirava 9 na prova, porque eu não queria fazer a prova. Era assim, né? TDAH, rótulo. Então, assim, saiam desses rótulos. É importante isso também. E é importante vocês entenderem que são lives densas, muitas vezes a gente traz aqui com muito conteúdo, né? E cada um vai ler de uma forma, cada um vai entender de uma forma. Isso também é muito legal para vocês. Então, tirem as suas próprias conclusões daquilo que a gente está colocando, sejam em dados científicos, sejam no sentir. A visão de vocês vai ser diferente da Anne, vai ser diferente da minha, assim como nós temos os nossos caminhos e as nossas vertentes, viu? Vamos lá. Onde está hoje? Biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos da Universidade de Yale, sob o código MS 408. E foi doado à universidade em 1969 por Hans Kraus. E está totalmente digitalizado e disponível para consulta pública. Inclusive, as imagens estão sensacionais. Quem quiser dar uma olhada, depois a gente deixa lá no canal do Telegram, né, Mimi? Eu vou passar algumas depois aqui. Eu vou passar porque tem algumas coisas que eu quero mostrar com detalhe. E que aí, então, colando fica difícil. Então, e o que nós temos aí com relação a essa questão da localização, não só da localização, como do acesso em si? Né? É legal porque, além dele estar ali, dentro de um lugar devidamente reconhecido, para todo mundo dar uma olhada, a gente tem ele todo digitalizado. Isso é importante, porque grandes obras raras, dificilmente você vai encontrar essa digitalização feita hoje em dia, de tudo, de um material como um todo. Não, o manuscrito ele está todo digitalizado. E numa definição, ó, a Anne está passando aí, ó, numa definição aí, visual maravilhosa. No site de Yale, tá? E a gente pode aumentar a imagem. Uhum. Aí dá para ver que a pintura é meio tosquinha, gente. Não é... Tá bem diferente daquelas iluminuras. Mas dá para ver com muito detalhe. O material Sim. foi feito, a digitalização foi feita com alta qualidade, alta resolução. E o mais legal é assim, como isso aqui é um desafio, essa tradução, eles deixaram isso aqui aberto para quem conseguisse, né? Então tá realmente assim aberto para quem conseguir fazer a sua contribuição. É muito legal isso aqui. Sim. Depois a gente vai voltar para cá. E dá para ficar olhando as imagens, assim, uma por uma. E cada imagem tem muita informação. Muita informação.
E é uma informação, como eu estava falando, nada por acaso quando a gente puxa as vertentes aqui, é uma informação que vocês vão ler, quem se interessar, de uma forma única. Eu até conversando com a Anne no chat, eu falei, as imagens me lembraram muito a pintura de Dalí. Engraçado, porque assim, entrou meio que um surrealismo em alguns momentos, sabe? Porque os desenhos a Anne botou lá, são pueris, né? Pueris são infantis, inocentes, muitas vezes. São desenhos assim que foram feitos não com toda uma técnica, né? Mas, além disso, nós temos formas ali, e a forma de se colocar em destaque algumas folhas, algumas raízes, né? E elas vêm em formatos, quando ele quer dar uma destacada em alguma coisa no desenho, vem aquele colorido bem exuberante da folha, no caso, ou então da própria raiz, ou então da água que está circulando. Os desenhos são muito simbólicos, principalmente no fato de que a leitura, para mim, do pouco contato que eu tive, por enquanto, né, porque eu confesso para vocês que eu fui ter contato quando a Anne sugeriu o tema, eu não tinha visto ainda o Voynich, mas impactou muito diante dessa questão da alquimia. Isso é muito importante de deixar aqui bem explícito para vocês, porque aí é uma questão de uma visão particular, não tem nada a ver com estudo, mas veio direto nisso. Alquímico com uma linguagem, e eu digo, até que não, tanto que eu botei um título, Anne, ô Dini, olha o título que você botou, eu falei, eu nem me dei conta que eu botei uma linguagem não... Aí eu, ai não, esse título não pode. Aí deixa para lá. Pega daí, vai. Só lembrando, assim, quem é Hans Kraus? De onde apareceu essa criatura depois do Voynich? Lembra, o Voynich ele era um livreiro, né? O negócio dele era achar as coisas raras e vendê-las por uma grana muito boa. Quem disse que ele conseguiu vender o Voynich, o manuscrito? Ele não conseguia vender, né? Não conseguia vender. Ele por todas as análises que ele fez, né? Por mais que ele estivesse associado, né? Chamado pesquisadores de todo mundo, ninguém conseguia traduzir esse negócio, tá? O Voynich morre em 1931, sem conseguir vender o manuscrito. A mulher dele, a Ethel, segue com a loja, tenta vender também, e nesse momento o livro segue disponível para pesquisadores, é quando a gente vai ter os Friedman pesquisando sobre esse livro, se debruçando sobre o livro, sem que ele conseguisse também fazer a tradução, ou a quebra do código. Ela tenta vender esse livro, não vende de jeito nenhum. Em 1961, a Ethel falece, e aí o livro sobra como parte do espólio. E ele acaba sendo adquirido, então, do espólio pelo Hans Kraus. Aí o Hans Kraus é que assume o perrengue de tentar vender. Então, ele tenta vender por $24 mil na época, o livro. Também não consegue vender. Depois de 5 anos tentando vender o livro, ele se convence que não ia conseguir vender, então ele resolve doar para a universidade para se livrar do problema. E assim que o manuscrito de Voynich chega à Universidade de Yale, e depois ele vai ser disponibilizado gratuitamente. Eu coloquei aqui no chat 2 links, tanto direto na Universidade de Yale, quanto no archive.org, está disponível para consulta.